De um lado, um governo que só sabe ajustar a conta pelo aumento de imposto, do outro lado, uma oposição que aparece com proposta que parece promessa de criança, que é extinguir o imposto de renda. Achei fofa, porém completamente inexequível e até ela sabe disso. E enquanto os dois lados brincam com a nossa cara, a fatura passa no nosso cartão. O deputado federal José Guimarães, da base governista, apresentou o PLP 182 de 2025. Esse é mais um daqueles projetos com maquiagem de revisão de benefícios, sabe? Que quando a gente lê direitinho, vê que tá lá um aumento agressivo no cálculo do lucro presumido. Pois é, mais um aumento de imposto? Por que será que eu não tô surpresa, né? Mas aí, na mesma semana, porque todo castigo brasileiro é pouco, a deputada federal Júlia Zanata, oposição ao governo, apresentou um projeto para extinguir o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Uma ideia que coube num vídeo curtinho, rendeu like para ela, mas não se sustentaria em pé, nem por 1 minuto de planilha. De um lado, eles aumentam o imposto porque não querem pensar em cortar gasto. Do outro lado, eles querem extinguir impostos sem se dar o trabalho de dizer como é que eles pretendem fazer isso. No meio dessa brincadeira, desse circo, a gente, eu, você, quem trabalha, quem empreende, quem já está carregando o piano de uma carga tributária pesada e irregular. Mas vem cá, vamos começar pelo básico. Ninguém no Brasil aguenta mais aumento de imposto. E eu tô chamando as coisas pelo nome porque linguagem honesta é o mínimo de respeito com quem paga boleto. O PLP 182 de 2025 é vendido como redução linear de benefícios, harmonização, equalização, tudo muito sonoro e muito bonito. Mas na prática, o texto puxa 10% de volta de tudo quanto é isenção, alíquota zero, base reduzida, crédito presumido, e ainda infla em 10 pontos percentuais as margens presumidas dos regimes que tributam por presunção. Sim, lucro presumido está no alvo. E detalhe, esse aumento da presunção pega a parcela da receita que exceder 1,2 milhão por ano. Não entendeu nada do que eu falei? Calma, eu vou fazer uma tradução simultânea, porque aqui na coluna as coisas funcionam assim. Não mexeu na alíquota ali que você paga, mas mexeu na base de cálculo que essa alíquota incide. Então, pelo dicionário do mundo real, o que isso significa? Aumento de imposto. É o truque favorito desse governo. Diz que a alíquota permanece a mesma, mas mexe no quanto ela incide. Ah, mas só podia ser duquesa mesmo. É uma proposta que só foca em cortar privilégio. Calma, tem uma regrinha velha das poucas que protegem o fiapo de previsibilidade que restou nesse país. Benefício concedido por prazo certo e sob condição não pode ser revogado no meio do caminho. Não se muda a regra no meio do jogo. Está no artigo 178 do Código Tributário Nacional. E não é citação de guru do Instagram, é lei. Então, quando alguém vende, vai cortar tudo amanhã, o que acontece na prática? Judicialização, efeito dominó em cadeia produtiva, preço remarcado e investimento o quê? Congelado. Por isso que esses textos vêm cheios de rampas, exceções, não se aplica X, preserva-se Y. A política sobe o tom no acabar com privilégios, mas o direito, ele fala assim, respira, tem prazo, tem condição, tem contrapartida. E quem é que fica no meio tentando planejar 2026? Nós, de novo, no meio do circo. Mas quanto custam esses tais benefícios? Número, não bordão. Em 2024, os subsídios totais da União, somando os tributários, financeiros, creditícios, deram ali 678 bilhões, algo como 5,78% do PIB. A maior parte é tributária, sim, mas não é sinônimo de tudo que falam por aí. Quando aparece aqueles 860 bilhões em entrevista, quase sempre eles estão misturando coisas de naturezas diferentes numa mesma sacola. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui na coluna e não tem nem muito tempo. É belo, justo e moral revisar benefício? Claro que é. Mas revisar não é licença para majorar a base, sorrindo para a câmera e fingir que não foi um aumento de imposto. Agora vira para o outro lado, né? Para o lado da oposição. A deputada Júlia Zanata protocolou o PL 4329 de 2025 para acabar com o imposto de renda. Isso mesmo, zerar IRPF e IRPJ, revogar pilares do sistema e vida que segue. É a versão tributária de decretar, olha, no carnaval tá proibido chover. Eu acho lindo no cartaz, eu até concordo, mas é zero aplicação na vida prática. Faltou um mínimo de respeito com a gente, com quem paga o salário de um congressista. De onde é que vem a receita no dia seguinte? Como é que fica fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados? Porque estados e municípios respiram via base do IR. Qual que é o cronograma? Qual que é o plano de transição? Nos Estados Unidos, onde essa conversa viralizou, ao menos o presidente Donald Trump dizia que a substituição viria das tarifas. A gente sabia que a conta não ia fechar e que não ia dar certo, mas pelo menos tinha uma roupagem de respeito a quem sabe matemática básica. Passou o verão nos Estados Unidos, nós já estamos em setembro e continua o quê? Existindo IR nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque, como eu disse, a conta não fecha. Não sou eu que está dizendo. Tem gente que só pensa nisso. Tem estudos de gente séria já fazendo essas contas. A gente também já falou aqui na coluna que a Tax Foundation estimou que mesmo um tarifão universal de 10% renderia algo como 2,2 trilhões de dólares em 10 anos na base fria. O que é base fria? Sem considerar retaliação. Problema? O imposto de renda nos Estados Unidos rendeu 2,4 trilhões de dólares em 2024, sozinho, em um único ano.
Ou seja, a mágica não cobre o buraco e ainda bagunça preço, crescimento. Aqui parece que importaram a pauta do fim do imposto de renda, mas aparentemente esqueceram de importar a memória de cálculo. Isso não é nem proposta, é vídeo de rede social. Enquanto a gente tenta escapar desses extremos, de um lado a sanha arrecadatória disfarçada do governo, do outro a fantasia fiscal, existe uma pauta séria andando. A tal mini reforma do imposto de renda, no PL 1087 de 2025. A urgência na Câmara foi aprovada com a negociação tocada na relatoria do deputado Arthur Lira. O porém não está na intenção, porque ninguém é contra isentar quem ganha até 5 mil reais. Está na conta que vai cobrir isso. Será que a medida de isentar milhões de brasileiros conseguirá se pagar? A tributação de dividendos vai ser o suficiente? Ou nós estamos gestando mais uma bomba fiscal, como foi a desoneração da folha de pagamento? Sem contar ainda o efeito federativo, com o fundo de participação dos municípios, dos estados, sentindo o tranco de verdade. E a clássica pergunta, tá, se a arrecadação não vier na velocidade prometida no primeiro ano, a gente faz o quê? É por isso que eu insisto em memória de cálculo. Não para matar a ideia, mas para ela sobreviver, ou pelo menos para ela não assombrar o nosso futuro, como foi a desoneração da folha. Aí vem aqueles, né, ai, para Duquesa então nada presta. Presta sim. A reforma do consumo, IBS e CBS, presta muito, é boa, é séria, corrige um monte de aberração que a gente normalizou. Só que ela não entra em vigor hoje. A gente já falou sobre isso. O cronograma é longo, 2026 é um ano teste, 2027 começa a cobrança efetiva da CBS e segue a transição. Ou seja, a fiação nova do sistema está chegando, mas a gente ainda está na fase do filtro de linha. Até lá, vender remendo como se fosse reforma é um convite para mais contencioso, mais incerteza, menos investimento. Então, deixa eu amarrar esse enredo aqui com a linguagem que interessa, que é a do seu orçamento. No guarda-roupa fiscal de hoje tem 3 casacos na arara. O primeiro, que é o casaco do governo arrecadador, que te diz, vamos cortar privilégio, enquanto isso está aumentando o imposto, que vai aumentar o preço de tudo depois, e portanto aumentar o seu custo de vida? Pois é, esse é o primeiro casaco. O segundo casaco é o do populismo tributário, que promete um Brasil sem imposto de renda como quem promete feriado quando chove, né? Se choveu não tem, é feriado, não precisa trabalhar. E aí não responde a pergunta, tá, mas quem é que vai pagar por esse dia de folga de todo mundo? O terceiro é o casaco do ajuste possível. Precisa ser costurado com linha, agulha, manual de instruções, um alívio real para a base, compensação que entra no mesmo compasso da renúncia e respeito ao federalismo. O primeiro casaco ele te aperta, o segundo ele te engana quando te vende benefícios que não vão se sustentar e o terceiro te veste desde que costurado direito. Sim, eu sou contra aumento de imposto. E sim, eu sou contra também fantasia fiscal. O que eu defendo é previsibilidade, pé no chão, respeito pelo contribuinte. E se alguém aparecer dizendo, vamos acabar com o IR e o Estado que se vire, pede um plano A, pede um plano B, um plano C, vai lá, pede para a sua congressista uma estimativa de arrecadação mês a mês, pede efeito no câmbio, pede efeito no preço, efeito no investimento, pergunta o que acontece com municípios, com estados, pede um cronograma de transição. Se a resposta vier com aquele famoso bordão, ai neném, imposto é roubo, você já sabe. É vídeo de 30 segundos, não é política pública, não merece seriedade nem a sua atenção. Sabe qual é o ponto cego dessa briga? É que no fim nós é que pagamos os 2 salários. A gente financia o gabinete que entrega o projeto que aumenta imposto e a gente financia o gabinete que grava vídeo de extinção do imposto de renda como se fosse sério. Aí, cada semana a gente precisa virar especialista em etiqueta para não misturar remendo com reforma. Fica então a minha régua de bolso, aquela que nunca falha. Memória de cálculo, transição, coerência federativa, calendário e linguagem honesta. 5 coisinhas. Pergunta sempre, quanto custa? Quando é que eu vou pagar? Quem é que vai pagar? O que acontece com estados e municípios? E quando a reforma do consumo entra de verdade? Se não tiver resposta, é porque a proposta ainda é rascunho ou é só para ganhar like em rede social. Não merece a sua atenção. O Brasil não precisa escolher entre austeridade de PowerPoint e libertarianismo de vídeo curto. Precisa de gente grande com planilha. Cortar o que não funciona, preservar o que entrega retorno, aliviar embaixo sem estourar o caixa, principalmente previsibilidade para quem investe e emprega. Aumentou a base? Diz que aumentou. Vai isentar? Mostra como. Vai revisar benefício? Mostra a transição. Mais projeto com impacto real e menos videozinho viral? Brasileiro agradece. Você já sabe, não tem a menor chance de eu passar raiva sozinha, por isso que eu venho aqui desabafar com vocês. Curte, compartilha, manda pro amigo que acha que é só cortar privilégio, pra tia que fica mandando ali no zap. É só acabar com o imposto. Semana que vem tem mais. Toda segunda, 9h30 da manhã, a gente volta aqui no Estadão pra traduzir Brasília pra quem tem boleto com humor e com o número na mesa. E eu espero você.